pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Muito bom dia a todos. Aliás, com essa harmonização já começou o bom dia, né? Já alivia o coração, já as ondas mentais já se harmonizam, né? Um friozinho gostoso já acalenta o corpo, né? Então, bom dia a todos. Muito bem. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, em busca do estudo, em busca da anuência do Cristo para com os nossos ensinamentos, para que Ele possa nos acalentar o coração e a mente com o caminho perfeito para que a gente possa continuar na luta. Vamos agradecer primeiro a Jesus e a espiritualidade amiga por estarmos aqui mais uma vez, e principalmente pelos nossos anjos guardiões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje nosso tema é Somando Paciência e Amor. Nosso palestrante Altair está aqui e eu passo a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, que Jesus
ilumine e ampare, que a gente possa encontrar aqui hoje tudo aquilo que nós buscamos para as nossas necessidades diárias. Nós vamos dar a sequência aos estudos de domingo, que é feito no livro Um Desafio Chamado Família, Joamar Zanellini Margarete. A lição é número 30, Somando Paciência e Amor. Ele inicia dizendo: todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Quem nos traz isso é Emmanuel. Nós vamos fazer algumas abordagens da leitura, mas primeiro nós vamos fazer uma introdução da seguinte forma: paciência e amor é um remédio perfeito para qualquer lar que busque o equilíbrio. Mais do que isso, é verdadeiramente o nosso compromisso assumido junto à espiritualidade amiga, quando viemos para cá e assumimos determinadas responsabilidades em adquirir um lar. Então nós vamos começar a trabalhar sobre a palavra paciência. O que nós entendemos como paciência? O que é ter paciência? Porque a gente fala isso comumente. Deus, me dá paciência. Eu preciso de paciência. Como se adquirir paciência? Num lar, por exemplo, é determinante. Mas o que vem a ser essa paciência? Será que paciência é ficar quieto? Será que paciência é ser conivente? A espiritualidade de luz nos ensina que paciência começa a partir do momento que eu tenha feito tudo o que estava ao meu alcance para resolver determinada situação. Que eu tenha usado todo o meu patrimônio moral, de conhecimento, de busca. Aí sim começa a paciência. Nós podemos pegar, por exemplo, um plantio, uma agricultura. O agricultor vai preparar a terra, vai trabalhar a terra, vai abrir o sulco, vai colocar sementes, vai regar, vai plantar. Depois dele ter feito isso tudo, vai usar os defensivos agrícolas. Depois dele ter feito isso tudo, aí sim inicia a paciência para ele. Por quê? Porque vai entrar num campo que já não depende mais dele, que é as intempéries, é o clima, se vai chover muito, se vai gear, se vai ter muito sol, se vai ter equilíbrio, isso não depende dele. Aí sim ele entra num campo de paciência, no campo da espera. Ali para ele começa a paciência. Porque se nós dentro do lar identificamos uma dificuldade, nos preocupamos com aquela dificuldade e simplesmente paramos, essa preocupação por si só vai resolver o problema? Não, eu sou paciente, eu estou esperando que a divina providência vai resolver. Não vai. Nós entramos aí então de pensar num outro conceito. Eu tenho a preocupação, que é o despertar, que é o perceber a dificuldade. Tão logo eu percebo essa dificuldade, eu tenho que ir para o campo da ocupação. O que é o campo da ocupação? Eu tive a preocupação, eu antecipei, eu percebi a dificuldade, agora eu vou para o campo da ocupação. Procurar entender tudo o que eu posso fazer para solucionar aquele problema, aquela dificuldade. E isso a lição vai nos trazer. Ela vai nos mostrar alguns caminhos que vão nos favorecer para que a gente possa entender. E isso dentro dos nossos lares é o que nós mais temos. Eu estou preocupado com meu filho porque ele está tendo dificuldade na escola. Ok, é justa a preocupação, é necessária a preocupação. Mas eu tenho que sair do campo da preocupação para a ocupação útil, que é buscar uma maneira de auxiliá-lo. Depois que eu fizer tudo que tiver ao meu alcance, aí sim eu vou para o campo da paciência, porque o campo da paciência entra no campo do divino, que não está nas minhas mãos decidir, porque ali eu vou entrar numa outra seara. Ali eu vou entrar nas necessidades daquele espírito que está ali reencarnado com meu filho,
nos compromissos dele assumido para essa reencarnação, aí eu entro num outro campo, aí é com o divino. E aí eu tenho certeza que dá certo, porque a partir do momento que eu fiz tudo que me cabia, a parte do Pai não vai ter dificuldade. Educar é abrir portas, sem forçar quem quer que seja a passar por elas. É mostrar caminho, deixando a escolha de quando por ele seguir para nossos tutelados. Conforme seu amadurecimento, captarão as lições no momento possível do seu entendimento. No estudo de semana passada, nós abordamos um pouco sobre isso aqui. O que é educar? O que o bom mestre faz? Ele conhece o seu aluno. Ele conhece as facilidades, ele conhece as dificuldades. Como agricultor, nós temos num país que é uma maravilha para isso. Cada região, ela apresenta um clima de determinada maneira, para determinados produtos serem produzidos ali, e a pessoa se aprofunda daquilo, porque ele sabe a época de chuva, a quantidade de chuva, ele tem diversas informações que dá para ele como ele vai agir, como ele vai buscar para ter um plantio satisfatório. No nosso lar, como que a criança que chega ao nosso lar vai nos apresentar isso? De que forma que ela apresenta? Como que eu vou conhecer as necessidades do meu filho? Observando as suas reações, porque é nas reações dele que ele vai me mostrar se ela é uma criança mais pacífica, se ele é mais agressivo, se ele tem dificuldade de atenção, se o egoísmo dele está mais acentuado, se não está. É na convivência do dia a dia que eu vou percebendo. Algumas reações dele vão me assustar, vão me trazer preocupação. Aí eu vou me preparar para que eu possa levar para ele algo efetivo que vai equilibrá-lo. Não somente essa corrigenda que a gente percebe por aí, que é através do xingo, da repressão, que muitas vezes não auxilia. Você pode conter momentaneamente por um período de idade, mas depois aquilo na frente vai voltar numa carga muito maior. Porque você perde a oportunidade no momento propício para levar algo que faça aquele espírito retomar a caminhada dele. Que é aquilo que nós já dissemos aqui. Se eu tenho uma criança que tem uma tendência agressiva, não adianta eu ficar jogando pensamento nele pesado. Esse menino é assim mesmo, ele é difícil. Porque fulano é calmo, ele... Que é aquela questão da comparação sempre com o outro, né? Nunca compare seu filho com o outro. Trabalhe as necessidades dele. Porque sempre que você comparar ele com o outro, não vai funcionar. Cada um traz uma característica, uma necessidade. E se veio à nossa porta, é porque o divino sabe que a gente tem. Aí já entra a segunda parte. O amor suficiente para ajudá-lo e para auxiliá-lo. Basta que tenhamos boa vontade. Basta que queiramos buscar com equilíbrio. Eu faço tudo que está ao meu alcance. Se aqui não deu, eu vou buscar uma ajuda. E hoje nós temos isso aí em meio à sociedade, né, que são os nossos psicólogos, terapeutas, que vão trazer e vão nos auxiliar de maneira eficaz para que a gente tenha resultado. Agora, só que nesses momentos, e aí eu vou fazer uma parte aqui, a gente tem que estar muito atento para as nossas próprias necessidades. Porque muitas das vezes, a hora que eu vou buscar esse auxílio para o meu filho, para buscar esse maior equilíbrio, eu vou entrar em conflito comigo mesmo. Porque eu vou bater com deficiências que eu tenho, com dificuldades que eu tenho. Isso vai me fazer mudar, isso vai me fazer crescer, isso vai me fazer buscar coisas novas. E eu preciso estar preparado para isso. Lembra aqui da verdade do ponto de vista? Eu tenho o ponto de vista
que eu sou o melhor pai, que eu sou um bom esposo, que eu sou um grande amigo. Quando vem uma necessidade na minha porta que eu tenho que buscar para alguém, é muito fácil eu me deparar com situações minhas que eu não quero mexer. Eu sei que elas existem, mas que para mim estariam superadas. E aí, eu tenho que ter a humildade para poder passar por esse processo. E intensificar e buscar junto. Porque somente assim, trazendo algo novo, um campo vibracional novo, eu vou trazer situações novas. Dentro desse contexto, a gente gosta de colocar aqui, se tiverem perguntas, por favor, fique à vontade. Nós vamos entrar num processo que é o planejar, preparar e agir. Estabelecer isso na nossa vida. Planejar, preparar e agir. Nós sabemos que pilotos que fazem voos comerciais aí, a cada 6 meses, eles passam por um treinamento, um simulador. E o que eles trabalham nesse simulador? Situações de acidentes, de dificuldades, a cada 6 meses. E eles vão trabalhar tudo aquilo que pode acontecer dentro do voo. E eles começam a trabalhar ao longo do tempo, para que na hora que ocorra o problema na vida real, ele já saiba onde buscar o manual, em que página está, quais as atitudes ele precisa tomar, e mais, que ele tenha equilíbrio emocional para agir nesse momento de dificuldade. Isso é real, isso é planejar. Ele vai para o simulador, ele vai preparar, para no momento da ação ele ter equilíbrio. Essas 3 coisas têm que vir na sequência: planejar, preparar e agir. No nosso campo pessoal, o nome já nos diz alguma coisa. Simulador. Simular a dor. Como que eu vou planejar para o meu lar? Aí vai para os jovens aí que estão para estabelecer um novo lar. De que maneira eu posso me planejar para uma vivência a 2? Que parece simples, né? Namorar é simples, gente. Namorar é uma maravilha. Eu vou lá, encontro, estão os dois bonitinhos, limpinhos, sempre agradáveis, sempre com papo gostoso, sem problemas. Porque os problemas estão no nosso lar de origem. Mas o que é preparar para o lar? Uma receita infalível. Começa a observar as dificuldades que existem no seu lar. As dificuldades que você vê no seu lar. Ah, meu pai é chato, minha mãe não me compreende. Observa as dificuldades do seu lar, que é as mesmas que você vai ter no seu. São as mesmas. Vai fugir pouca coisa. Se você não tem o equilíbrio emocional para chegar numa paciência e buscar um crescimento, se prepare mais um pouco, planeje mais um pouco. Porque as coisas não fogem. Aquilo que é nosso, que é para o nosso crescimento, aquilo que é para nos fazer movimentar, não adianta eu tirar da frente. Ah, vou sair da minha casa porque meu pai não entende, porque minha mãe não me entende, porque na minha casa está tudo errado. Não vai para esse conceito para frente, com esse conceito, que o seu novo lar vai dar errado. Amadureça, busque algo novo para que você tenha um entendimento novo. Começa a observar você dentro desse lar, não como vítima, mas como uma pessoa que tem responsabilidades por tudo que acontece no lar. E aí, trazendo a responsabilidade e buscando a responsabilidade, não para buscar culpados.
ou para se sentir culpado, mas para buscar uma maneira, um crescimento de levar algo novo para aquele ambiente, para que você possa ajudá-lo a ele harmonizar. Porque nesses campos, nós temos frequentemente, por falta da paciência, né, que a gente fala muito, eu não tenho paciência no lar, eu perdi a paciência. Primeiro que a espiritualidade nos mostra que a gente não perde aquilo que a gente não tem. A gente não perde aquilo que a gente não tem. Nós não perdemos paciência, nós não temos paciência. Primeiro que nós não respeitamos essa caminhada. Somente, dando esse exemplo aqui novamente do lar, depois de eu ter feito tudo para equilibrar o lar, aí eu vou para o campo da paciência, porque aí já foge a minha capacidade de ação. Concluímos com Emmanuel. A ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Então, o que essa frase de Emmanuel aqui nos traz? Não basta também só eu buscar conceito novo, achar que eu vou levar para dentro do lar e que vai mudar tudo da noite para o dia. Não vai. É um plantio. E como nós demos o exemplo do plantio aqui, demora um tempo para maturar. Para a semente crescer, para florescer, para dar o broto, dar o fruto. Aí sim para a gente colher. Pode ser nessa encarnação, pode ser em encarnações próximas, mas o trabalho tem que começar hoje. Vão ter coisas que nós vamos iniciar nessa encarnação, coisas belas, e que nós vamos colher nessa encarnação. Vão ter outras, que vai ser exemplo da tâmara, né? Que se eu plantar hoje, ou qualquer um de nós aqui plantarmos, nós não colheremos. Porque o plantio dela é 80 anos, para dar o fruto. Porque a natureza nos mostra, é bacana isso, né? Quem planta um alface, com 10, 15, 20 dias aí está colhendo. Quem planta o café, 5 anos para colheita. Uma tâmara, 80. Então, cada período, cada fruto tem sua época, tem seu tempo de maturidade. Assim somos nós espíritos. Cada um de nós terá o seu momento de despertar, mas precisamos estar inserido num ambiente equilibrado que possa nos proporcionar isso. Porque senão a gente vai continuar tendo dificuldade. Nós estamos vivendo aí, gente, uma era, uma fase de um número de separação muito grande. Então, o contexto é família, desse livro que a gente acompanha. E a gente está tendo muita dificuldade nesse campo. Que são irmãos que saem do lar, adquirem uma família, e com 1 ano, 2 anos, volta para a casa dos pais. Às vezes, já chega um filho e vai ter que viver essa dificuldade, por falta do amor. Do amor. Vamos entender o amor como Jesus nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da caridade, quando os Espíritos nos trazem. O que é o amor? Para o jovem, é aquela coisa lúdica, né, maravilhosa. Eu amo, eu tolero tudo que meu namorado faz, para mim ele é perfeito. Né? Esse amor que é vendido na sociedade. Quando a gente vai para Jesus, nós vamos ter lá como deveríamos entender o amor: benevolência para com todos, indulgência pelas imperfeições alheias e perdão, o que a gente chama na doutrina de BIP. Parece 3 palavrinhas simples, né? Benevolência, indulgência e perdão. Como eu dei o exemplo aqui de você sair do seu lar, dos seus pais, para adquirir um novo lar, achando que você vai encontrar no novo lar coisas novas das quais você vivencia na sua casa, e a probabilidade
é mínima, porque até os psicoterapeutas, e aí eu vou trazer aqui o Rossandro Klinger, que trouxe essa matéria, se você tem uma dificuldade extrema com seu pai, ou se você tem uma dificuldade extrema com sua mãe, a probabilidade de você encontrar uma pessoa com as mesmas características é enorme. É muito grande. Porque a dificuldade não está na pessoa, não está no seu pai, está em você. Porque ali estão as suas necessidades de trabalho que vão te fazer movimentar para crescer como espírito. Quando que eu estou abordando aqui a questão das separações, por que vem essas separações? Eu saio do meu lar e vou buscar algo que eu desejo no outro. Então eu saio do meu lar entendendo que a esposa vai me amar, ela vai me fazer feliz, ela vai me compreender, porque nós namoramos. Eu sento com ela, converso, eu abro o meu coração, ela entende tudo que eu falo. Só que tem um detalhe, ela ainda não convive comigo dentro do lar. E eu também, da mesma forma, não convivi com ela ainda no ambiente de um novo lar, onde todas as dificuldades vão se aflorar, onde toda a minha deficiência moral e encontro espírito vão florescer. Lembra do ditado dos antigos? Quer conhecer uma pessoa, coma com ela 1 quilo de sal. Vai viver, vai aproximar. Aquela questão, né? A grama do outro é sempre mais verde, a casa do outro é sempre mais equilibrada. É equilibrada porque você está vendo ela à distância. Mas as dificuldades são a mesma. E espiritualmente falando, por que é a mesma? Porque nós temos o mesmo comprometimento coletivo. Espiritualmente falando, nós estamos no mesmo estágio evolutivo. Então as dificuldades que tem no meu lar vão ter no do vizinho. As ações do vizinho podem ser diferentes, em buscar o equilíbrio, buscar coisas novas para caminhar, mas as dificuldades estão lá. Alguma pergunta, gente? Podemos dar sequência? O mestre por excelência é Jesus, e encontramos no Evangelho o maior manancial de recursos para o trabalho educativo. Nele se encerram as palavras de luz somadas ao testemunho pessoal do Cristo. Então vamos lá, Evangelho é a base. Cassimiro Cunha nos brinda com graciosa trova. Aconselhar é sublime, é doce e belo dever. Contudo, além de ensinar, impõe-se o verbo fazer. Olha que bacana, gente. A simplicidade com que o Evangelho traz e trata dessas situações para a gente, essas situações que tanto nos aflige, que tanto nos traz dor, né? O que é simular dor? Que nós dizemos aqui, né, do piloto ir para o simulador. Pensem no lar. Pensem quando você receber um filho. Sabe qual que é a pior dor que a gente pode ter em cima do filho? Das nossas expectativas frustradas. Nossas expectativas. Eu crio uma gama de expectativas para o meu filho e esqueço que ele tem uma programação divina. Ele não vai ser aquilo que eu imagino. A minha caminhada com ele não vai ser de um bebezinho. Sempre ele vai crescer, ele vai mudar, ele vai trazer tendências, ele vai trazer dificuldades. Nós, em meio às sociedades, adotamos um termo que diz aborrecentes, que é para o adolescente. Você sabe por quê que a gente usa esses termos? Porque está lá no planejar, no preparar. Ao invés de eu me preparar para o período de adolescência, que é um período, o que representa isso dentro da espiritualidade? Vamos lá, vamos fazer uma aspas aqui para a gente entender, para tentar ficar claro. Quando uma criança reencarna, aquele espírito já viveu, nós já sabemos disso, e ele traz em sua bagagem, a bagagem espiritual dele vem repleta de virtudes que ele adquiriu, e de dificuldades.
Essas dificuldades são as viciações, egoísmo, orgulho, que são tendências que na primeira infância ele já mostra. Por isso que nós colocamos aqui anteriormente. Para mim conhecer meu filho e ajudá-lo, para mim ajudar meu filho corrigindo, eu tenho que conhecê-lo. Através de quê? Do que ele fala, não, porque ele ainda emite alguns poucos sons, mas pelas reações dele. Se ele está com um brinquedo aqui, uma criança pegou outra ali, ele larga o dele e quer aquele, ele me mostra que ele tem o quê? Dificuldade no egoísmo. O que eu tenho que levar para ele? Um ensinamento com equilíbrio, respeitando o momento que ele está vivenciando, que é a idade dele, para que ele possa entender e começar a fazer ele aprender a dividir. Porque ao crescer, na primeira infância, logo em seguida, ele já vai começar a se socializar no jardim, que é maravilhoso, que é o primeiro contato que ele vai ter fora do lar. E ali ele começa a ter conflito, a gente percebe isso, quem tem criança já teve, a gente já está nos netos. Do 1º aos 7 anos, mais ou menos, por que o espírito está mais maleável para as mudanças? E aí entra essa trova aqui, o agir, né? Porque nesse momento, o espírito ainda não tem uma ferramenta completa que ele possa agir. Ele está muito preso, a ferramenta, o corpo não dá a ele todas as condições que ele precisa. Então fica mais fácil. Depois dessa etapa, a coisa começa a complicar. Quando chega na adolescência, ele está no auge. Essas tendências dele voltam, essas tendências dele vão voltar, a ferramenta que é o corpo já dá a ele todas as condições de agir. Dali para frente, ele pode receber mudanças? Óbvio que sim, mas já fica mais complicado para ele. Pense num hábito que você tem e tenta mudar esse hábito. Tenta mudar, por mais bobo que seja. Nós temos extrema dificuldade com isso. Muita dificuldade. Por isso que a gente fala, e a espiritualidade nos mostra, quando a gente vai trabalhar para a mudança dos nossos filhos, nós nos deparamos com nós mesmos. E criamos dificuldades imensas. Porque eu me descubro naquela situação, eu não quero movimentar, eu deixo a coisa andar. E lá na frente a consequência vai vir de forma mais pesada. Até o ponto que fica insustentável. A exemplo dos nossos jovens sobre o casamento, vai haver uma separação. A coisa não consegue se sustentar. Numa encarnação é a mesma coisa. Lembra da música primeira que foi cantada aqui hoje? Olhem pelos filhos que te confiei. Foi essa mesmo? Em teus braços buscarão o meu convívio. São aqueles dos quais te falei, quando à noite em sonhos me buscava. Quantos homens de bem se fará? Homens aí, gente, é gênero. É homem, é mulher. Olha a responsabilidade. Olha que maravilha. Nós vamos ver a última frase desse texto, é maravilhosa nesse sentido. Olha que maravilha. Você poder receber um filho. Agora, para você ter êxito nesse campo da paciência e do amor, o que é amor? Qual foi o maior exemplo de amor que Jesus nos deu? Doação. Eu consegui esquecer um pouquinho de mim e pensar no próximo. No meu lar, eu pensar na minha esposa, no meu filho, naqueles que estão ali comigo. Lembrar que se eu cheguei a essa condição, teve 2 que me amaram muito, me receberam como filho e me deram essa oportunidade de estar aqui, e que meu papel principal agora é com os meus no meu lar. Porque amando o meu lar, eu vou conseguir amar a sociedade. E isso vira uma corrente de luz que traz o equilíbrio, que traz coisas novas para que a gente possa caminhar. André Luiz afirma-nos: o amor é a base do ensino. Toda aula deve nascer do sentimento.
Lembrem, talvez alguns aqui vão lembrar, que primeiro eu vou fazer uma colocação. Pensem no maior criminoso que vocês já ouviram falar. A pessoa que já cometeu atos assim, que para a gente é terríveis. Que seria assim, inomináveis, né? Vamos dizer assim. O amor de Deus por ele é o mesmo que o seu. Deus ama todos de igual forma. E vocês vão entender por que eu estou chegando nesse ponto. Deus enxerga todos da mesma maneira. Quando André Luiz fala aqui que o amor, toda aula deve nascer do sentimento, a gente entra do campo de evangelizar, que nós estudamos aqui. Lembra? Educar. Relacionado à ciência, matemática, física, química, português, você está educando. Ciência. Evangelizar vai ao coração, vai ao sentimento. Por que eu dei esse exemplo do amor divino? Que é o mesmo. O amor de Deus é imutável. Ele ama a sua criatura. Por que uma mãe, e aí eu trago uma fala do Chico Xavier, quando ele foi ao presídio, que ficou todo mundo, ele foi lá visitar os presos, e todo mundo esperando ele sair lá de dentro, para saber o que tinha de obsessores ali naquele presídio, que é o que se imaginava na época. E ao perguntar para ele, ele responde: não tinha obsessor, o obsessor já fez o papel dele, ele já pôs o sujeito aqui. O que eu vi aqui dentro foi muita mãe desencarnada cumprindo pena com seus filhos. Sabem por que isso acontece? Porque a mãe conhece a essência do filho. Você, para plantar, você pega uma semente de laranja, por exemplo, você pode contar a semente que você vai pôr ali para dar uma árvore. Mas você nunca consegue contar os frutos que aquela semente vai dar. É impossível. É impossível. Para a mãe que estuda seu filho, que acompanha seu filho, ela conhece a essência. Ela conhece o que ele tem dificuldade e conhece também o que ele tem de belo. E é o que o espírito precisa. Lembra quando eu falei da criança que tem dificuldade, que começa a fazer uma birra, e aí os pais comumente começam a brigar, a bater, a fazer comparações, a denegrir o menino, porque enquanto eu estou denegrindo, eu estou me isentando da responsabilidade. Aí esse menino não respeita ninguém, ele é assim. Acolha seu filho, sente com ele, busque entender a maneira, o que ele está tendo de dificuldade, a maneira com que ele está vendo a vida, aonde está a dificuldade, planeja, prepara. O que é preparar? Buscar algo novo. Se eu estou seguindo num caminho e não está dando certo, é de minha responsabilidade buscar algo novo. Nós falamos aqui do jovem que sai para um casamento. Hoje nós estamos numa sociedade que, pasmem, nós estamos ouvindo falar de suicídio em pessoas de 80, 90 anos. No auge da maturidade do plano material, perdendo a encarnação por um ato tenebroso, né? E aí eu faço uma ressalva aqui, gente, porque se for em caso de demência ou outras situações que tais, no plano espiritual isso é visto de maneira diferente. Mas o que eu carrego em meu coração para me chegar? É uma situação muito complicada. Eu posso citar isso porque eu vivi isso no meu lar, com um irmão em tenra idade, com 40 anos de idade, espírita, frequentava campanha do Quilo, frequentou o Glax muito tempo, e não deu conta. E dá uma sensação de falência na família inteira. Onde nós nos perdemos? Porque se você pensar o ato depois de praticado, é muito fácil. Depois que praticou, você joga a responsabilidade de quem fez. Mas numa situação dessa é responsabilidade de todos, espiritualmente falando. Nesse sentido nós falhamos. Lembra aqui da responsabilidade?
Mas buscar aquela responsabilidade sem buscar culpa. Entendendo aquela situação com algo que você tem que trabalhar e buscar um equilíbrio novo. Para que aquela situação não te produza nada além do que a tragédia que você vivenciou. Que daquilo ali, que daquele pântano, daquela situação, nasce uma flor de luz, de equilíbrio. Isso é o Evangelho de Jesus. Por isso que ele é nosso modelo e guia. Então, quando a gente fala paciência e amor, né, que é o tema central desse estudo nosso, eu não posso simplesmente ficar sentado, esperando que as coisas aconteçam. Ou simplesmente dizer, o meio que eu vivencio é assim, hoje a sociedade é assim, hoje as crianças não respeitam o pai, e mais, hoje nós temos criança que tem muita informação, muita informação, e essas crianças nos mostram às vezes que tem um equilíbrio emocional muito grande, porque você pega criança de 3 anos que já conversa com você de maneira equilibrada, ela tem informação, mas ela não tem maturidade ainda. Exemplos dos nossos psicoterapeutas, que a gente vê isso muito acontecer. A mamãe chegar num buffet com o filho, está lá o self-service, ela chega para ele e fala assim, filhinho, o que você quer comer? O que vocês acham que a criança vai escolher? É óbvio. Mas se você é uma mãe zelosa, não, hoje você vai comer verdura, você vai comer isso, feijão. Você vai ensinar ela a criar hábitos, que é o repetir, que nós estudamos aqui, que é o repetir, para que ela possa criar novos hábitos e esses hábitos trazerem para ela o equilíbrio. Podemos dar sequência? Só o amor pode educar os filhos de Deus, afirma-nos Meimei. O amor aliado ao esforço nobre da disciplina, da ternura, da observação, amor que corrige, edifica e ampara, jamais o amor fraco da paixão humana. Sim, o amor forte do sentimento divino, que sofre e ampara, que disciplina e perdoa, que renuncia e abraça, que sacrifica e sublima. Ô, gente, eu vou pedir permissão para repetir esse trecho. Só o amor pode educar os filhos de Deus, afirma-nos Meimei. O amor aliado ao esforço nobre da disciplina, da ternura, da observação, amor que corrige, edifica e ampara, jamais o amor fraco da paixão humana. Sim, o amor forte do sentimento divino, que sofre e ampara, que disciplina e perdoa, que renuncia e abraça, que sacrifica e sublima. Quando a gente fala de amor, hoje existe um jogo muito pernicioso, e vale sempre bater e relembrar isso. O que é um jogo pernicioso? O filhinho ama a mamãe, a preocupação excessiva dos pais em saber se ele é amado. Filhinho, você ama mais papai ou mamãe? Isso dentro da visão espírita, e até dos nossos próprios terapeutas, é uma infantilidade dos pais. Vamos lembrar os nossos. Nós estamos mais ou menos na década. Quem aqui que é da geração lá de 60, 70, escutou do pai, você me ama? Ninguém. Mas os pais não abriam mão do respeito. Exigiam respeito. No final da caminhada eles tinham os dois, o amor e o respeito. Hoje os pais entenderam a entrar nesse jogo, porque eu falo que é pernicioso, que é o jogo da chantagem. Filhinho, você me ama? Trazendo o Rossandro Klinge de novo para a fala, terapeuta da área. É impossível você criar um filho sem frustrá-lo, porque é um choque de interesse, é conflitos de interesses. É impossível. O seu filho tem que te enxergar como pai e como mãe. Levar a disciplina, gente, é viver em disciplina.
buscar algo novo para você levar para o lar, porque é te observando que o filho cresce. Então aqui quando ele fala da disciplina, porque a gente fala muito em disciplinar, eu só consigo disciplinar alguém se eu for disciplinado. No segundo ponto, ele fala da ternura. O que é ser terno? Benevolência, né? Da ternura, olhar seu filho com olhar de mãe, com amor divino, com amor sublime. Ternura. Logo em seguida ele fala de observação. De observação. E depois o amor que corrige. É fácil falar não para o filho? Mas é essencial. O não faz parte do crescimento. Mas um não com equilíbrio. Gente, isso é tão sério. Nós vivemos em choques de gerações, concordam? Espiritualmente, muito mais. Nós estamos saindo de um plano de provas e expiações e estamos indo para um plano de regeneração. Se a gente evoluir ou não, isso vai acontecer. É como o dia e a noite. Não adianta eu me preocupar, não adianta eu brigar, eu bater o pé, que às 6 horas da tarde, invariavelmente vai começar a escurecer. Isso me agrade ou não vai acontecer, porque é da lei natural. O que é da lei natural, existe uma regra e essa regra é cumprida. Processo de prova e expiação para campo de generação. Generação, que é regeneração, obrigado, gente. Que é o que a gente está passando. Vai acontecer. O trem da história, vamos dizer assim, esse trem que vai partir, vamos dar esse nome, ele tem um dia e uma hora para partir. Ele não vai ficar esperando ninguém. Quem tiver preparado vai caminhar. Quem não tiver, vai ser escolhido novos lugares onde você vai encarnar. Novos orbes, já está acontecendo isso. E para lá você vai ser recambiado. Exilados de capela aqui para a gente, que são os capelinos que vieram para cá. Toda essa bagagem que nós já adquirimos em um orbe ainda um pouco mais atrasado que a Terra, vai ser muito valoroso, não vai? Que são esses espíritos que nos precederam aí, esses físicos, essas personalidades que trouxe aí aviação, vacinas, né? Grandes conhecimentos. São espíritos que já tinham vivido em outro orbe, vieram para cá, nos auxiliaram com isso, retomar a condição de voltar para a pátria amada. Isso vai acontecer conosco. Esse ponto de partida, isso acontece. A gente querendo ou não, nós vamos ter que evoluir. Mas não é muito mais fácil evoluir com preparação? Não é muito mais interessante? Eu vou preparar, eu vou planejar, eu vou preparar no âmbito social, uma empresa. Se ela planeja bem, se ela prepara bem e vai para o campo de ação, que entra no agir, ela vai ter sempre sucesso. Mas se ela planeja, se ela prepara bem e não vai para o campo de ação, é insucesso. Se ela só prepara e vai para o campo de ação, ela vai ter dificuldade, porque é um tripé. No meio religioso, uma casa espírita, se você planeja bem, se você prepara bem e principalmente vai para o campo da ação, você vai ter equilíbrio, porque senão você vai ficar num círculo vicioso. Você planeja, reúne, mas não age. Ou você age de maneira sem planejar e preparar de maneira só dada, você vai trazer mais desequilíbrio do que equilíbrio. Percebem? Assim é no lar, assim é na nossa vida espiritual. A nossa programação é muito bela. A nossa programação é muito bela. Você está encarnado hoje, gente, vivenciando o que nós estamos vivenciando.
esse choque na sociedade, o mundo todo em efervescência, né? Parece que está tudo desarrumado. E eu gosto dessa frase que eu escutei: desorganizados somos nós. A seara divina, Jesus, está tudo ocorrendo dentro do que era previsto. Talvez não era preciso passar por determinados caminhos, mas era previsto. É programação, planejar, preparar e agir. A ação está acontecendo. Então, quando a gente fala do ensinamento que sublima, o que é sublimar? É trazer crescimento. Mas para mim perceber o crescimento do meu filho, do meu marido, do meu lar, eu tenho que conhecê-lo. Não vai ser nada estrondoso, não vai. Mas os pequenos movimentos que trazem equilíbrio, que trazem amor, que você percebe que seu filho tem hoje uma capacidade e a resiliência de passar por uma dificuldade, que é o que está faltando em meio à sociedade. Esses últimos 5 minutos nós vamos falar um pouquinho disso. O que é a resiliência? Eu sei que eu vou preparar, eu planejar, eu sei que eu vou preparar, mas na hora de agir, nem tudo vai acontecer como eu planejo. Nem todas as coisas eu posso controlar, assim como no plantio. No plantio, o agricultor vai até certo ponto, dali para frente ele não controla. Dentro do meu lar, tem certas coisas que estão sob o meu controle, tem coisas que não estão. A vida do meu filho, tem coisas que estão ao meu controle, não adianta eu colocar ele no meu colo, como o filhinho da mamãe, que daqui a pouco ele vai ter que caminhar. Aí é ele com ele. O que vai dar para ele a sustentabilidade são os valores que ele conseguiu aprender comigo, não com o que eu falo, mas com as minhas ações. Ali vai dar para ele sustentáculo. Ali, se eu mostrei para ele que na vida ele tem que ser e não ter, ele tem que ser o mais caridoso, ele tem que ser o mais benevolente, o mais indulgente, ele tem que fugir dos conflitos, porque isso, das brigas, porque isso não vai trazer crescimento, embora faça parte da caminhada dele. Mas se eu preparo ele só para ter, ou então para ser num outro sentido, para ser o melhor, para ser o mais belo, para ser o que mais vai sobressair, eu vou jogar ele num buraco. Eu me lembro, meu filho estava fazendo ginasial, e ele formou, e teve uma festinha, que a escola promoveu, até na Avenida Silvano Brandão, alugaram um lugar, e tinha um jovem, de 14 para 15 anos, que se destacava na escola, que as notas deles eram melhor. Não me esqueço disso. A Andréia estava presente nesse evento. Todo mundo e o centro de atenção voltado, e os professores elogiando, e eu sentei com meu filho, eu falei, olha, eu tenho dó desse menino. Estão jogando ele num buraco que não perceberam ainda. O Felipe, na época, Felipe é meu filho, ficou assim, falou, pai, mas ele... Eu falei, não, ele está muito no... A hora que a vida mostrar para ele qualquer coisa diferente... Pouco tempo, meu filho fez direito, formou, e a gente estava conversando, eu perguntei por ele, falei, Felipe, aquele rapaz... Porque a gente que é da doutrina é assim, sabe? A gente aprende muito com o que a gente vê. Mas com a curiosidade que edifica, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui. Virou hippie. Chegou certo momento, ele desinteressou de tudo e virou hippie, vive viajando. Imagina essa família. Você tem um filho que é modelo, parâmetro, sempre, de repente. É culpa só dele, gente? Dê para o seu filho sempre o simples, o básico, o evangelho, que é o caminhar de Jesus. Agora, para o minuto final, eu vou ler a última parte aqui, gente. Vocês desculpem que a gente vai falando, o tempo passa. Educar é uma das missões mais nobres do ser humano. Aquela que conduzirá o planeta à categoria de mundo de regeneração, onde a paz e a harmonia serão regras de convivência social, e a felicidade a realidade para todos. Pois não.
Ué, que bom isso. Aqui, me deram mais 6 minutos aqui, gente, vocês vão ter que aguentar mais 6 minutos. Quando ele fala aqui da prova de regeneração, da categoria de mundo de regeneração, meu filho só vai passar de uma etapa da infância para a adolescência de maneira equilibrada se a gente buscar valores para ele que tragam esse equilíbrio, que mostrem para ele a vida como ela realmente é. A minha infância teve um monte de virtudes, que a gente podia brincar na rua, os vizinhos se conheciam. Hoje a gente mora em prédio, apartamento, um não fala com o outro. Mas era comum a gente chegar e ouvir nossas mães falando, fulano de Maria está doente. Aquilo era um problema do bairro. Era um problema do bairro. A gente se conhecia, se vivia de maneira mais próxima. Hoje nós não conhecemos quem está dentro do nosso lar. A pandemia nos mostrou isso. Pais que tiveram extrema dificuldade de conviver. Quantas vezes nós ouvimos falar, nossa, eu não sabia que meu marido era tão chato. Ou eu não sabia que minha esposa era tão chata, porque estava vivendo lá fora. Não estava convivendo a paz dentro do lar. Lar não é difícil, gente. Não é difícil. Vou trazer uma fala aqui do Marcelino, que é um dos nossos companheiros aqui. Ele pode ser dificultoso. O que é dificultoso? Dá trabalho. Difícil é a maneira com que a gente vivencia dentro do orgulho e dentro da nossa vaidade e dentro da nossa prepotência. Assumir responsabilidade é assumir limitações. E falo novamente, não buscando como culpa, mas como alavanca para a gente crescer, buscar algo novo. E o que é de novo e de belo que eu posso levar para dentro da minha casa hoje? O Evangelho de Jesus. O culto no lar. Sentar com a minha família, falar de Jesus, levar Jesus para os nossos filhos o mais cedo possível. Né? Que as pessoas falam, você começa a falar de Jesus dentro de casa, você pode falar de tudo. Mas quando você vai falar de Jesus, não, você está fanático. Seu negócio é só Jesus. Gente, se você vai ser fanático com alguma coisa, seja fanático com Jesus. Seja fanático com Jesus. O que é ser fanático? É ter pensamentos intensos por determinadas situações. O alcoólatra, ele é fanático por quê? Pelo álcool, pela bebida. O que gosta de carteado, pelo carteado. O que gosta do futebol, pelo futebol. O que é da música lá do funk, pelo meio que ele está vibracionando, que ele está vibrando. E esse campo vibracional vai falar muito dele depois. Porque na hora que eu desencarnar, tudo isso que eu disse nesse estudo aqui, pois não. Essa última aqui? Perfeito. Esse campo vibracional é que vai me determinar. Tudo isso que eu fiz aqui em estudo só vai ter eficácia para mim se for para o campo da ação. Então eu posso recitar para vocês aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, do início da introdução até o término. Ou o Livro dos Espíritos, da primeira pergunta até a última. Se isso não produzir nenhuma mudança para mim, no meu campo vibracional, de nada vai me servir. Por isso que Jesus é um modelo e guia, porque Ele deu o exemplo, e que nós sejamos Cristos dentro do nosso lar, levando para os nossos filhos efetivamente aquilo que edifica, que traz luz, que traz equilíbrio. Porque dificuldade, gente, apertos, dores, isso vai fazer parte da nossa caminhada, sempre fez, vai fazer da deles, porque é o remédio necessário para o crescimento. Vamos repetir aqui a frase para a nossa irmã. Educar é uma das missões mais nobres do ser humano. Missão, gente. Então não é acaso, é missão. Missão é aquilo que a gente veio e foi programado para fazer. Aquela que conduzirá o planeta à categoria do mundo de regeneração.
onde a paz e a harmonia serão regra social e a felicidade realidade para todos. Quando ele diz aqui, conduzirá o planeta à categoria de mundo de regeneração, ele está dizendo que a responsabilidade para o mundo de regeneração é de todos nós. É o que a gente fecha a palavra aqui dizendo, que eu dou sempre o exemplo na casa espírita. De quem que é a responsabilidade no plano material de uma casa espírita? Do presidente e dos diretores? Ou de todos os tarefeiros e frequentadores? De todos os tarefeiros e frequentadores, porque uma casa é equilibrada pela harmonia de pensamento, sentimento e amor que a gente pode produzir. Que a paz de Jesus ilumine e ampare cada lar presente aqui. Obrigado, querida. Bom dia a todos. Então, nós vamos agradecer, né, ao Amir aqui, Altair, desculpa, gente, estou chegando, tá? Ao nosso irmão Altair, né, pela oportunidade da gente refletir sobre um tema tão importante nas nossas vidas, não é mesmo? Então, nós vamos trazer aqui alguns recados, né, que também são oportunidades que ele trouxe para nós aqui no tema da família. Nós temos evangelização aqui na Casa de Miramês, né, segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, e no domingo de 9 às 10, né? Então, tragam as crianças para serem evangelizadas. Também a pré-mocidade, no mesmo horário, segunda e quarta-feira, e nos domingos também. Então, na evangelização, nós temos a evangelização infantil, a pré-mocidade, a evangelização de bebês e a mocidade, que é aos sábados, tá bom? Sábados, às 14 horas. Os nossos estudos, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita, nos sábados, às 17 horas. Temos o coral, que acontece todos os sábados, às 16 horas. Não precisa ser cantor, viu, gente? Ele colocou aqui das potencialidades, todos nós trazemos, e a gente pode se descobrindo, né, a partir das tarefas, das oportunidades, não é mesmo? Vamos cantar, vamos vibrar. O atendimento fraterno, né, aberto a todos, segunda e quartas-feiras, às 19 horas. É só chegar às 19 horas e dar o nome na recepção, tá bom? E domingo também, nós temos o atendimento fraterno às 9 horas, tá? As pessoas serão chamadas durante a reunião, no domingo. Orientação espiritual às quartas-feiras, às 19 horas. Da mesma forma, é só dar o nome na recepção, ok? E também temos a visita aos enfermos, né? Que é realizada por uma equipe aqui da casa. Então, aqueles que têm familiares, amigos, que sentem, né, e desejam receber aí, né, a ajuda da equipe espiritual com os nossos tarefeiros, é só também procurar, tá bom? Fazer o pedido na recepção. E o nosso último recado a respeito de, aqui na casa, nós temos a equipe também que faz os enxovaizinhos para os bebês. E fazem tudo com muito amor também, né? Então, como que nós podemos contribuir também? Trazendo, né, por exemplo, malhas. Estão precisando de malhas para o enxovalzinho dos bebês. E a gente sabe a alegria para quem recebe, né? Então, é uma forma também de estar colaborando, tá bom? Então, vamos agradecer. Participar, quem gostar de costurar, fazer crochê, e fazer parte da equipe. Isso, o rei está convidando também, né, gente? Mais um convite para a tarefa. Todas as tarefas, aqueles que se sentiram tocados, a forma de divulgar é uma forma de vocês conhecerem o que a casa tem também. Então, aqueles que se sentiram tocados, para além, né, de a gente continuar ouvindo as palestras, o estudo, que é muito importante, a gente tem essa oportunidade do fazer que ele colocou aqui para nós, né? Isso vai nos transformando, tá bom? Então, fica aí o convite para vocês. Então, vamos fazer a nossa prece final, fechar os nossos olhos, né? Agradecendo a Deus, nosso Senhor, Senhor da vida, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, aos benfeitores espirituais dessa casa, que nos acolhe, que nos abraçam. Agradecemos pelas abençoadas oportunidades e lições da nossa própria evangelização.
E aproveitamos agora para irradiar em favor de todos aqueles que estão no nosso caderno de radiação, aqueles irmãos, parentes que estão nas nossas mentes, e que nós possamos irradiar o nosso amor, as nossas melhores vibrações em favor de todos eles. Os nossos irmãos encarcerados, os famintos, sedentos, aqueles que estão abandonados, os que perderam a esperança. Ó Senhor, nós vos pedimos e que essas vibrações amorosas possam chegar em cada coração e possamos assim permanecer na tua paz, sendo instrumentos dela, onde quer que estejamos. Assim seja. Sigamos em paz. Amém.